Graças a Deus por estarmos nesta casa, nesta noite, e pela rica oportunidade que o Senhor nos dá. Quero aproveitar, convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Cantares, capítulo de número 2. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Júlio, que nos oportuniza nesta noite. E foi meio a queima-roupa, né? Estávamos no trabalho, chegamos agora à tarde, mas tentamos preparar alguma coisa para a nossa meditação. Cantares, capítulo de número 2, e o versículo é o de número 15. Cantares de Salomão, sem pressa, vou aguardar você encontrar. Capítulo 2, versículo 15. Amém? Aparentemente todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou ler mais uma vez. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam o vinhedo, ou os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Podem tomar assento em nome do Senhor. O texto que nós escolhemos para a meditação, que o Senhor colocou em nosso coração, é esse texto, esta passagem de Cantares de Salomão. Você vai olhar e vai notar aqui um casal apaixonado. Você vai ver Salomão e a sunamita trocando estrofes desse cântico, um ao outro, um declarando amor ao outro, começando pela esposa ou pela noiva, pela apaixonada pelo seu amado. E você vai ver que coisa linda vai discorrendo a história deste cântico. A partir do verso de número 10, o contexto desse cântico é um contexto de alegria, pois eles vão fazer menção dizendo que o inverno já passou, falando que a chuva cessou e se foi. Eles vão dizer que as flores começam a aparecer no campo, ou no pomar, ou no jardim, e que há um aroma de alegria no ar. Você vai ver que, de repente, o versículo 15, apesar de eles estarem declarando um amor um ao outro, nós chegamos no verso de número 15, e nós vamos encontrar uma preocupação da noiva, uma preocupação da esposa. Qual é a preocupação dela? Ela vai ver que tudo é lindo, que tudo é perfeito, que o amor deles, vamos dizer assim, está exalando no ar. Mas o verso de número 15, ela vai fazer menção de uma preocupação dela, porque ela vai ver uma vinha, e esta vinha vai estar em flores. E no verso 15 ela vai se preocupar e vai dizer: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Para pensar um pouquinho acerca desta preocupação dela. Primeira coisa que eu quero meditar nesta noite, antes de entrar no estudo, é: como foi que entraram raposas nesta vinha? Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que as vinhas, elas eram cercadas. E esta cerca era feita de bambu, chamada de sebe. Havia a pessoa responsável pela vinha, o guarda da vinha, que passava todos os dias pela vinha. Ele andava de um lado para o outro, procurando algo que podia estragar a vinha.
ou alguém que pudesse entrar e danificar a vinha do seu senhor. O guarda passava de um lado para o outro, mas a Bíblia vai fazer menção que haviam raposas na vinha. Isso mostra que houve negligência do guarda. Segunda coisa que nos mostra aqui, e nos chama a atenção, como entraram estas raposas na vinha, eu fico pensando que duas situações podem ter acontecido. A primeira delas é, talvez o inimigo do dono da vinha lançou aquelas raposas dentro da vinha do senhor da vinha. Se ele lançou raposas dentro da vinha, logo ele queria destruir a vinha do seu inimigo. Logo ele queria que aquela vinha fosse danificada. Ou seja, você vai ver que vai falar de raposa e de raposinhas. Quando fala raposas, nós imaginamos um casal de raposa. E raposinhas, os seus filhotes. Isso nos mostra que dentro da vinha havia algo escondido há muito tempo. Não era da noite para o dia que as raposas estavam na vinha, elas já estavam ali há um bom tempo, a ponto de poderem gerar raposinhas. E a nossa preocupação às vezes é com as grandes raposas, mas se você for olhar, você vai ver que raposa, ela não é herbívora, ela é carnívora. Então quem vai destruir a vinha não são as grandes raposas, mas as pequenas raposinhas. Por quê? Porque as grandes não vão roer a raiz da vinha. As grandes não vão destruir, mas elas vão gerar. E gerando elas dentro da vinha, elas vão trazer raposinhas. E você pode ver que todo animal pequeno, ele brinca. E nessa brincadeira ele destrói tudo. Então quem ia destruir a vinha não era a raposa, eram as raposinhas. Então houve negligência de alguém que devia cuidar da vinha, mas negligenciou em observar que o inimigo estava por ali rodeando e trazendo, quem sabe, algo para prejudicar a vinha do seu senhor. Segunda coisa que nós vemos aqui, que pode ter acontecido para essas raposas adentrarem na vinha, é que na sebe, que na cerca dessa vinha, haviam brechas. E se tem uma coisa que o inimigo procura para destruir a vinha, é brecha. Se houver brecha na cerca, ele entra. Se houver brecha na cerca, ele coloca as raposinhas para dentro. E essas raposinhas, elas vão destruir. Destruir o quê? Destruir a raiz da vinha. Fazer esta vinha que nós lemos aqui, que estava em flores. E quando a vinha está em flor, ela está próxima de produzir. Ela está próxima de dar fruto. Logo, o inimigo viu uma brecha e ele disse, eu vou fazer com que as minhas raposinhas entrem ali. Você pode ver que nos dois casos há negligência. Negligência do guarda da vinha, que não olhou, que não vistoriou, e que deixou, quem sabe, viu as raposas por ali e pensou, não dá nada, não tem problema, são só raposas, o que pode fazer a vinha? Raposas aqui, elas simbolizam todo tipo de erro, todo tipo de pecado, todo tipo de coisa, que nós olhamos e pensamos, isso não é nada, são só raposas, mas entenda uma coisa, as raposas vão gerar, as raposas vão se multiplicar, e se multiplicando, elas podem prejudicar a vinha. Então o que nós vemos? Que coisas antigas podiam estar ali. Para a raposa gerar, a gestação de uma raposa, é de entre 50 a 60 dias ela já gera. Só que o período fértil de uma raposa, ela vai ser no final do ano. Entre dezembro e março é que ela está no período fértil, que ela vai acasalar e que ela vai trazer filhotes para dentro da vinha. Isso nos mostra que havia um período extenso em que as raposas estavam andando livremente dentro da vinha, já se achavam dono da vinha, já tinham liberdade na vinha,
já fizeram um ninho dentro da vinha, já estavam prejudicando, quem sabe, a produção daquela vinha. E quem sabe nesta noite você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que a vinha somos nós, a igreja do Senhor. E às vezes o inimigo está procurando uma brecha, às vezes o inimigo está procurando um lugar para colocar as raposinhas, para que elas possam entrar e que elas possam destruir a vinha que está em flores, a vinha que está prestes a produzir, a vinha que está bonita, pois a vinha do Senhor é a igreja. Mas o inimigo tem procurado brechas na sebe, e às vezes ele acha brechas, às vezes ele acha lugar onde a cerca está podre, e o guarda da vinha está passeando, negligenciando e olhando e dizendo: não, é só uma ripa, é só um ramo que está quebrado. Mas não sabe ele que se a raposinha entrar vai destruir a lavoura inteira. Raposinhas na vinha. E o assunto que eu quero meditar nesta noite é esse: tem raposa na vinha. Olha isso aqui. Quando nós olhamos aqui, a vinha, ela pode ser uma figura de fonte de alegria. Quando nós vemos que a raposinha estavam na vinha, elas iam ferir a vinha. Ferindo a vinha, eles iam estar ferindo a fonte de alegria do dono da vinha. Entenda isso aqui, irmãos, porque às vezes nós estamos feridos, porque às vezes você está machucado, porque às vezes você não entende, porque alguém saiu, porque alguém caiu, porque alguém desfaleceu, porque alguém desanimou. Mas será que nós, como guarda da vinha, não estamos deixando brechas na vinha, para que o inimigo coloque as suas raposas, e que venham roer o ramo, que venham arrancar a raiz da vinha, que está produzindo, que está bonita, de repente murcha, de repente cai? Ei, entenda isso aqui, a vinha do Senhor precisa ser guardada. Glória a Deus. Devemos levar em conta algumas coisas aqui. Primeira, esta vinha é uma vinha particular. Esta vinha aqui é uma vinha pessoal, ela não é coletiva, não é uma vinha pública, ela é uma vinha pessoal. Se ela é pessoal, ela tem um dono, ela não tem muitos donos, ela não tem livre acesso. A vinha do Senhor tem um único dono, e esse dono se preocupa com a sua vinha. A vinha do Senhor tem um dono que preocupa-se em zelar da sua vinha, que preocupa-se em ver a sua vinha exalando o bom perfume. A vinha estava em flor. O dono da vinha tem aqui, primeiro, uma vinha em flor. E se ela tem flor, ela é bonita. Se a vinha tem flor, ela é cheirosa. Se a vinha tem flor, ela é formosa. Deixa eu te dizer que essa vinha com flor é você. Você está plantado, aleluia, no jardim de Deus. Você faz parte da vinha do Senhor. Você é uma vinha em flor, mas entenda uma coisa: o processo da flor vai acabar. Vai chegar o momento de produzir fruto. Não é só uma vinha em flor, mas é uma vinha que produz. E o Senhor plantou a vinha esperando nela frutos. Deus espera fruto da sua vinha. Você, como vinha de Deus, tem que se preocupar. Não adianta estar só formoso, não adianta estar só em flor, não adianta estar só cheiroso, não adianta estar só bonito, aparente como vinha. Ele espera da vinha fruto. Se você for olhar aqui, você vai ver. Você pode colocar para mim, por favor, meu querido, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, Camila. Capítulo 21 do livro dos Reis, você vai ver um retrato de uma vinha.
vai falar acerca de um homem chamado Nabote, que é o retrato do crente. Vamos ler juntos? E aconteceu depois dessas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha. Dá uma pausa aqui, para te dizer uma coisa. Primeiro, você é uma vinha. E a tua vinha é bonita. Só que Acabe aqui representa o inimigo das nossas almas. Acabe estava em Jezreel. Não era o lugar do palácio do trono, mas era o palácio de verão de Acabe. E em Jezreel ele passeava, ele estava sempre no seu palácio. Eu fico imaginando, um dia ele sai na janela do seu palácio, e lá de cima, ele vê uma vinha linda, ele vê uma vinha em flores, ele vê uma vinha prestes a produzir. E ele sente o desejo no seu coração, porque você vai ver a proposta dele. Ele tinha outras vinhas, só que a vinha dele não produzia. O inimigo é assim, ele não consegue produzir, então ele quer matar os frutos que estão em você. Ele não consegue viver em flores, ele não consegue exalar o bom perfume da vinha, então ele quer destruir a tua vinha. A Bíblia vai dizer lá que ele vai fazer uma proposta para Nabote. E olha o que ele vai dizer. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Mentira. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. O diabo sempre vai ter uma proposta para tentar destruir a tua vinha, porque a intenção dele não era a vinha. Ele queria destruir a vinha e fazer uma horta da vinha. O que é mais bonito, uma horta de alface ou uma vinha em flor? Uma vinha cheirosa, uma vinha que produz, uma vinha que dá muito suco. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui, não adianta só ter flores, é preciso produzir, é preciso alimentar alguém. Esta vinha aqui era o sustento do pai de família, logo ela era o recurso de uma casa. O Senhor está dizendo para nós nesta noite, que nós somos uma vinha, que simbolizamos a alegria do dono da vinha. Quando você está bem, quando você está em flores, quando você está produzindo, o dono da vinha está contente contigo. Mas entenda isso aqui, Acabe, o inimigo, está de olho em você. Ele não quer que você produza, ele não quer que você tenha flores, ele não quer ver você bem, ele não quer ver a tua vinha de pé, mas ele já perdeu em nome de Jesus, porque o Senhor nos plantou no seu vinhedo, e nós estamos aqui cheiroso, nós estamos aqui em flores, nós vamos produzir no reino do Senhor. Louvado seja Deus. Isso me chama a atenção aqui, para a primeira raposinha. E a primeira raposinha aqui, ela chama-se cobiça. Raposinha chamada cobiça. Tem raposa na vinha. A tua vinha está bonita. Põe lá para nós, por favor, Camila. Êxodo, capítulo de número 20, e o versículo de número 17. Depois nós vamos para 2 Samuel, capítulo de número 11. E olha o que diz lá. Então nós estamos falando da vinha. E nós estamos falando das raposas que podem destruir a vinha. E a primeira raposinha é chamada de cobiça. Mas olha o que diz 20:17 do Êxodo: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem seu servo, e nem sua serva, e nem seu boi, e nem seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Na vinha do Senhor não pode ter esse tipo de raposa. Raposa que está sentadinha, mas está de olho nos bens do seu próximo. Raposa que vem disfarçada muitas vezes, mas quer destruir a vinha do Senhor.
A raposa da cobiça está querendo destruir a tua vinha. Tome cuidado, não deixe isso subir ao teu coração, não deixe ela invadir, não deixe ela entrar pelas brechas da cerca ou da sebe da tua vinha. Segundo Samuel capítulo 11, olha o que diz lá. Vai falar desta raposinha, ela agiu na vida de um grande homem de Deus, de alguém que é referência para a igreja, e uma grande referência para Israel. Olha lá, Davi. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com ele e seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olha o 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou. Estou falando da raposinha, entende isso aqui? É da raposinha da cobiça. Se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E esta era mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Aqui você vai ver que Davi foi tomado pela raposa da cobiça. A vinha de Davi estava produzindo, a vinha de Davi estava se destacando, Davi estava conquistando reinos, Davi estava fazendo ou trazendo, engrandecendo o nome do Senhor por onde passava. Mas um dia Davi resolveu não ir à guerra, ficou no palácio, foi dar um passeio no terraço, e a raposinha invadiu o seu coração, porque ele olha lá de cima e ele vê uma mulher bela, formosa, banhando-se, e no seu coração ele cobiçou-a. Lembra que nós lemos: e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas Davi cometeu este erro, e olha isso aqui. Primeiro, Davi viu. Segundo, Davi cobiçou. Terceiro, Davi planejou ou arquitetou. Mesmo sabendo ser ela casada, ele a tomou. A raposinha trouxe um grande prejuízo no reino de Davi. Você vai ver Davi chorando, você vai ver Davi gemendo, você vai ver Davi tendo perdas na sua vida, porque ele deu lugar para uma raposinha da cobiça, que quase destruiu ele por inteiro. Aí você vai ver o Salmo de número 51, Davi estava tão preocupado, porque Davi, a Bíblia vai dizer, que era um homem segundo o coração de Deus. Deus leva Natã traz uma mensagem para Davi, então Davi preocupado vai fazer uma oração a Deus, porque Davi estava perdendo a presença de Deus. Então ele vai dizer: Senhor, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Entenda isso aqui: a raposinha da cobiça pode entristecer o Espírito Santo e tirar ele de você, mas nesta noite, a vinha do Senhor, ela está sendo bloqueada. Nós estamos fechando a sebe, nós estamos cuidando para o inimigo não colocar infiltrada alguma raposa na vinha, e você, como vinha, protegido, aleluia, da raposa da cobiça. Louvado seja Deus. Depois de tudo, a Bíblia vai dizer que Davi se lava e acha que está tudo certo. Cobiça é um pecado secreto do coração, é subjetivo, não pode ser identificado pelo homem. É o único mandamento que se mantém incógnito. Podemos ter uma auréola. Sabe o que é auréola? Aquelas imagens da igreja católica, onde tem um santo com aquela auréola em cima, aquela luz, aquele arco em cima. Podemos ter uma aparente auréola de santidade, e o nosso coração está contaminado pela cobiça. Cobiça é desejo de possuir o alheio, é um pecado de ingratidão.
Pois quem a tem não se contenta com o que tem e passa a desejar o que é do seu próximo. Isso é muito sério. Isso não pode ter na vinha do Senhor. É como alguém está olhando para algum de vós, algum de nós, desejando o que você tem, desejando o teu carro, desejando ou cobiçando a tua esposa, cobiçando a tua casa, cobiçando o teu ministério, cobiçando o teu sapato, o teu celular, Valmir, que é bonito. Cobiça é destrutiva. Vamos ler a Bíblia? Tiago, capítulo de número 4, verso de número 2. Tiago, capítulo 4, verso de número 2. Olha o que diz lá. Cobiçais e nada tendes. Então a cobiça faz com que você não tenha nada. Você só vai desejar o que o outro tem. E isso pesa como uma maldição sobre a tua vida. Cobiçais e nada tendes. Matais. Por cobiça se mata. Por cobiça se fere. Por cobiça se entristece pessoas. Por cobiça lança-se pessoas fora. Porque enquanto ele estiver bem, eu não estou bem. O cobiçoso é assim. Matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então você não precisa cobiçar. Você precisa saber pedir. Porque o verso 3 vai dizer, pede e não recebe. Porque você pede mal. Então não tem por que eu cobiçar a posição do pastor Sérgio, não tem por que eu cobiçar a congregação do pastor Bruno, não tem por que eu cobiçar o carrão do nosso irmão, não, você pede e não recebe porque pede mal. Cobiçais e nada tendes. Ao invés de cobiçar, vamos lutar, vamos orar, vamos interceder, vamos abençoar, vamos ser igreja. Na nossa vinha não pode imperar a cobiça. Aleluia. Miqueias, põe lá para nós, por favor. Capítulo de número 2 de Miqueias. Louvado seja Deus. Miqueias 2, verso 1 e 2. Olha o que diz lá. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e roubam, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Não é o pecado de Acabe? Cobiçou e roubou. Não é o pecado de Davi, cobiçou e roubou. E ali ele vai falar, campos, ou bens, propriedades, casas. Sabia que tem muita gente que inveja a vida que você leva? Ah, irmão, mas eu estou desempregado, eu passo necessidade, não tem problema. O diabo está de olho dizendo, eu não consigo, pessoas olhando e dizendo, como eu queria ter a vida de fulano, a vida de ciclano. Você até não tem uma vida boa, mas você tem uma coisa, você está plantado na vinha do Senhor, e plantado nela, você dá fruto, você produz, você é alegre, porque vinha é símbolo de alegria. Então nesta noite, como vinha do Senhor, se alegra, porque você está plantado no melhor lugar, que é a propriedade do Senhor. Lugar fértil, lugar produtivo, lugar regado, aleluia, lugar adubado. Você é forte desse jeito, porque é Ele que te sustenta. Glória ao nome do Senhor. A primeira vinha é a vinha da cobiça. Segunda vinha, que nós estamos falando de raposa, ou a segunda raposinha, melhor dizendo,
é a raposinha que muitas vezes está plantada dentro do coração de alguns. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios, capítulo de número 6, do verso de número 16 em diante, até o 19, vai dizer assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. São 6 raposas, ou melhor, são 7 raposas, né? E a 7ª a sua alma abomina. Tem uma tradução que fala aborrece e abomina. E o que simboliza aborrece, nós já vamos ler o restante. Aborrece significa aquilo que causa tristeza. Aborrece significa aquilo que causa nojo, aquilo que causa horror, aquilo que causa desgosto ou desprezo. Mas só que tem uma coisa: aborrecimento pode ser revertido. Se alguém te aborrece, é fácil de reverter. Há reversão para aborrecimento. Mas na 7ª coisa, a Bíblia vai dizer que a 7ª ele abomina. E o que é abominável não tem reversão, não é reversível. Por que é abominação? Reprovável, nojento, sem condição de reversão, causa de revolta. Então nós vamos ler ali: 6 coisas o Senhor aborrece, é reversível. E a 7ª ele abomina. E vai fazer menção do 17 em diante, dizendo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. Aqui já não é só as raposinhas, mas é toda a família tentando destruir a vinha. Quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos dizer assim, que há raposinhas na vinha de alguns corações. Irmão, mas isso é sério? É sério. Há corações que têm raposinhas. E o que são estas raposinhas? Então, precisamos guardar esta vinha. E a Bíblia vai dizer que o coração é uma vinha. Vai nos dar a entender que esta vinha precisa ser guardada, precisa ser protegida. Se não, leia Provérbios, por favor, capítulo 4, versículo de número 23. Como está o coração da vinha? Você como vinha, como está teu coração? E olha o que diz lá 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ei, o alvo do nosso inimigo é o teu coração. O alvo dele é o coração da vinha, porque o coração é o centro da vinha, é o meio da vinha, e se eliminar o meio da vinha, ele pode destruir a vinha toda. Ele larga as raposinhas, cada uma para um lado, e vai minar toda a vinha, vai destruir o meio da vinha, onde está o principal, o pé principal da vinha. Guarda o teu coração. Se tem raposa nele, tem transgressão a Deus. Vamos ler Mateus, capítulo de número 5 de Mateus, verso de número 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Precisamos guardar o nosso coração. Quantas vezes nós vemos pessoas com o coração contaminado, tentando destruir. Nós somos uma família, nós somos a casa de Deus, e algumas coisas no nosso coração precisam ser curadas, para que a vinha venha a produzir. Senão nós seremos improdutivos, plantados num lugar fértil, mas improdutivos. 4, Mateus, né? Mateus 5, por favor. Mateus 5. Não vou folhear aqui, senão demora muito. Acho que
Esquenta a cabeça não, não desespera, dá glória. Mateus, capítulo de número 5, 27 e 28. Pode ler, por favor. 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer. É, 27 e 28, é isso mesmo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com Em seu coração. Por que que o coração tem que ser guardado? Você viu a leitura? Se em teu coração você tiver um sentimento estranho, vamos dizer assim, ela achou ali. A Bíblia vai dizer: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Está falando de algo aqui muito sério. Eu, porém, vos digo que, porque às vezes nós olhamos e pensamos, julgamos até a fraqueza do nosso irmão, que caiu, que pecou, mas às vezes nós somos tanto quanto ele. Por quê? Porque o pecado não está só no ato. A Bíblia vai nos mostrar isso, que está também aqui, ó, dentro do nosso coração. Dentro da vinha pode ter uma raposa de cobiça, de desejos lascivos, pecaminosos por alguém, dentro ou fora da igreja. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, falamos do pecado anterior, da raposa anterior, já em seu coração cometeu adultério. Então essa raposinha é assim, ela faz com que o teu coração vire um motel, ela faz com que o teu coração vire um antro de pecado, e isso é uma transgressão contra Deus, isso é um pecado contra Deus, porque entristecemos o Espírito Santo. Aí dá aquela olhadinha no trânsito e dá aquele fio-fio, ninguém viu, ninguém notou, não tinha obreiro ali, o pastor não estava ali, a sua esposa não estava ali, mas no teu coração já adulterou contra ela. É uma raposinha, que alguém pode olhar e dizer, mas isso aí não dá nada, a noite é ceia, eu vou estar lá, eu peço perdão. Ei, cuidado, porque dentro desta vinha, o Senhor visita esta vinha. A vinha era visitada periodicamente pelo Senhor da vinha. E quando ele descia e visitava a vinha, ele queria se alegrar, porque ele queria ver flores, ele queria ver a vinha bonita, ele queria ver a vinha viçosa. Mas há momentos que ele visita a vinha e a vinha está podre, a vinha está manchada, a vinha está suja, e ele está dizendo, eu sou preocupado com a minha vinha, que as raposinhas estão roendo o caule dela, estão roendo a raiz dela, ela não vai produzir. Mas nesta noite, em nome de Jesus, entenda isso aqui, Deus quer purificar, limpar e trabalhar na vinha do nosso coração. Aleluia. Esta vinha é alvo do maligno. Evangelho de João, por favor, capítulo de número 13. João capítulo 13 e o versículo de número 2. Evangelho de João. Olha o que diz lá. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quem é Judas, irmãos? Um discípulo que andava com Jesus, alguém que caminhava, que aprendia lado a lado dele. Eu e você não conseguimos andar todos os dias com o pastor, seria uma honra, mas não conseguimos caminhar com ele, aprender com ele. Era assim, era o discípulo Judas com Jesus.
E na hora da ceia, na hora do momento de comunhão, o diabo visitou o coração dele, ele estava ceando, mas desejando pecar, maquinando, entregar Jesus. Ele estava na mesa, mas o diabo já tinha visitado o seu coração, a vinha do seu coração. E a vinha do seu coração, mesmo ceando, estava suja. Tendo o diabo posto no seu coração que o traísse. É aquele momento de festa, sabe? Aquele momento de comunhão, de ceia, de glória a Deus, de aleluia, de lágrimas. Imagine você, Judas, olhando para Jesus, vendo o meigo nazareno, alegre, feliz, ceando junto com eles, dando pão para eles. Ele coloca a mão no prato junto com Jesus, mas o seu coração, a vinha do seu coração já estava contaminada, já estava suja. O diabo tem colocado raposinhas no coração de alguns. Vamos ler a Bíblia? Atos capítulo 5. Olha isso aqui. Falamos de momento de ceia. Isso aqui é um momento de culto. Porque em Atos capítulo 5, você vai ver que oferta faz parte do culto. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então Ananias estava cultuando a Deus, porque oferta faz parte do culto. E mesmo no culto, o coração dele estava cheio, a vinha do coração dele estava contaminada. Para mentir a Pedro? Não. Para mentir aos discípulos? Não. Para mentir ao Espírito Santo. Mas deixa eu te dar uma notícia, eu sei que você sabe. Ninguém consegue enganar a Ele. Ninguém consegue enganar o Senhor. Ninguém consegue enganar o Espírito Santo de Deus. Então cuidado, o diabo nunca vai deixar de lançar os dardos inflamados dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem um escudo chamado fé, que nós temos que embraçar todo dia e dizer: aqui não, Satanás, aqui é vinha do Senhor, aqui você não vai atingir. Glória a Deus. Raposinha na vinha. Aleluia. Marcos capítulo 7, para nós fecharmos. Marcos 7, versículo 21. Olha o que diz lá. Marcos 7, do 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos. Olha isso aqui, se não é o diabo, o inimigo lançando semente na vinha do teu coração. Porque é aí que manifesta-se a presença. Se lembra? Após Jesus haver ressuscitado, estava no caminho de Emaús com 2 discípulos. Lembra o que eles falaram? Acaso não ardia o nosso coração? Enquanto pelo caminho ele conversava conosco. É aí, nesse lugar de culto do teu coração, é o que o diabo tenta visitar e semear a raposinha para tirar a tua comunhão com o Senhor. Furtos, avareza, maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Não vamos falar do contexto desse texto aqui, mas você pode analisar. Você pode analisar que tudo isso ele acontece com uma palavra. É dolo ou é dolo, doutor? Dolo ou dolo? Dolo, né? É algo que é intencional. Porque o papel do diabo é esse, é semear. Mas não quer dizer que você tenha que fazer ou abrir a terra e jogar a semente dele.
O papel do diabo é lançar os seus dardos, inflamados, a Bíblia vai dizer. Mas se houver dolo no nosso coração, maldade em nós, o que vamos ser da nossa vinha? O que será da vinha do teu coração? Será que você vai produzir? Será que você vai dar fruto? Será que a tua vinha vai estar em flor, vai ser bonita? Será que a tua vinha vai ser visitada num culto de segunda de oração, num culto de terça de ensino, num culto de final de semana de mocidade? Não, porque a tua vinha vai estar semeada a coisa ruim, vai ter coisas sujas na vinha do teu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, quando está suja a vinha, o dono da vinha não desce, ele espera limpar, ele manda seu servo e diz, vai lá para mim, limpa aquela vinha, porque hoje eu vou descer, vou visitar aquela vinha. E quando ele chega na vinha, ele quer encontrar ela limpa, ele quer encontrar ela bonita. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, quem sabe nessa noite ele está descendo, visitando a tua vinha, mas deixa eu perguntar, como está a vinha do teu coração? Aleluia. Não vai dar tempo de entrar nos outros 6, que seria olhos altivos, língua mentirosa. Mas vamos fechar com Romanos, Hebreus, por bondade. Capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 25. Olha isso aqui. Nós estamos falando de local de culto, que é o teu coração. Quantas vezes, eu me lembro, algum tempo atrás, eu estava dirigindo e Deus me visitou dentro do carro. Estava tão cheio da presença de Deus e que eu cheguei no sinaleiro com o controle do portão da empresa e no sinaleiro. Estava perdido, mas estava tão cheio, chorando, e com o controle tentando abrir o sinaleiro depois que eu fui me tocar. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe o que aconteceu? Eu estava ouvindo a Rádio Marumbi, cheio, um louvor antigo, mas Deus visitou o local de culto do meu coração, e eu comecei a derramar lágrimas, falar em línguas com o Senhor, e dizer, obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu comecei a me lembrar de onde Ele me tirou, e começou a ter um culto ali, só eu e Deus, porque o meu coração é lugar, é a vinha onde Ele desce, é a vinha onde Ele visita. E quantas vezes Ele visitou teu coração? Quem sabe lavando louça, quem sabe dirigindo, quem sabe trabalhando, quem sabe caminhando cabisbaixo, desempregado, procurando emprego, procurando uma solução para trazer para dentro da tua casa, mas Ele visitou o local de culto do teu coração. Louvado seja Deus. É lindo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo o coração, local de culto, a tua vinha, purificada da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Oh glória. Como está teu coração? Como está a tua vinha? Como está a tua vinha? Aleluia. Apanhai-me as raposas. Vamos fazer uma caça às raposas nessa noite? Sair procurando por dentro da vinha, se tem alguma raposinha que está atrapalhando você de produzir, se tem alguma raposinha que está atrapalhando a tua vinha de sentir alegria, porque lembra que eu falei que vinha é sinônimo de fonte de alegria, mas essa fonte de alegria não é para a vinha, é para o dono da vinha. Você foi chamado para produzir alegria no dono da vinha. Ele te tirou de lá de fora, te plantou dentro da vinha dele, do pátio, do terreno dele, para você produzir. Eu posso fazer uma oração, pastor? Vamos estar em pés. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Pedido de oração da live.
Cleo Rosa pede oração por filhos, Rafael, Bruno e Thaisa. Juscelia Melo pela sua família e também pela irmã Joana por libertação. Nós estamos orando por um bebê, e eu quero deixar esse pedido à igreja também, pastor Júlio, se puderem lembrar de orar. Tem apenas 2 aninhos, ele está com câncer no rim, ali da Lapa, e a situação está terrível. Nós estamos contribuindo, ajudando, aquele que puder ajudar depois procure-nos. Qualquer valor, porque os remédios são caros, a criança está numa situação difícil, 2 aninhos apenas, mas nós estamos orando por ela. Esses dias Jesus curou uma criança dentro do ventre da mãe. Está aqui os irmãos que congregam conosco lá. O médico havia desenganado, disse que ela nasceria com, acho que é hidrocefalia. Tinham todos os exames já. Falou, olha, essa criança infelizmente não tem como, está aqui, mostraram. E eles vieram lá de Curitiba nos visitar, e nós estávamos orando e lançamos o desafio, eles vieram. A irmã veio, ela não era crente na verdade. Uma irmã colocou as mãos sobre a barriga dela, a igreja orou. Essa criança nasceu perfeita. Diz que o médico estranhou, falou, não, mas não pode, está aqui os exames, não tem como isso acontecer. Aí o sogro dela falou, para Jesus nada é impossível, ele é crente. Aí eles trouxeram a criança para nós apresentarmos na igreja, e apresentamos ela à igreja. O nome dele é Noah, perfeito, são, não tem nem sinal de hidrocefalia. Sabe o que é isso? É a mão poderosa de Jesus. Então nós vamos orar por esses irmãos aqui e apresentar. Eu não lembro agora o nome da criança, alguém lembra? Mas vamos apresentar a Deus. Maurício, 2 aninhos de idade, câncer nos rins, mas Deus é poderoso para restaurar, porque é Ele que forma, é Ele que dá vida, e é Ele que restaura a vida. Oremos a Deus, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai querido, em nome de Jesus, estamos com esse pedido de oração em mãos, e também apresentamos a Ti, Senhor, cada irmão que acompanhou esta live, bem como o Maurício, Senhor meu Deus, de 2 aninhos apenas, que está com seus rins comprometido, mas o Senhor é Deus, que pode arrancar este câncer, que pode curar esta criança, e que Ele pode tornar-se um missionário na Tua obra. Pai, em nome de Jesus nós oramos, intercedendo e pedindo a Tua bênção e misericórdia, em nome de Jesus, Pai amado, nós pedimos e agradecemos, amém. Pastor Júlio, muito obrigado. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão gratos a Deus por essa boa palavra dessa noite. Glória a Deus, Deus abençoe o nosso companheiro. Sempre é bom a gente poder, como diz os irmãos, estar renovando aí. Vão se preparando, porque é tão bom a gente poder participar. O pastor deve ficar feliz lá, vendo que os seus obreiros aí têm estrutura para ensinar também, não é verdade? A doutrina é do pastor, mas nós podemos somar no reino de Deus e fazemos parte também do grupo chamado a Prole de Obreiro do Pastor. Meus queridos irmãos, na saída ali, os irmãos que quiserem levar o convitinho da nossa semana de missões e evangelismo, lá na frente os diáconos vão fazer esse trabalho, quem sabe o irmão Luciano, e os irmãos distribuem lá, leva, convide alguém, entrega o convitinho em mãos, que Deus vai prosperar a tua vida. Quinta-feira aqui o culto propósito na sede, e vai ser bênção de Deus. Estenda as mãos para cá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com nós todos. E nós dizemos, amém. Se Deus é por nós, ninguém, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Igreja Assembleia de Deus Missão, em Araucária. Pastor Presidente Carlos Soares. Uma igreja para todos.